Questão de número 11. Despesas e multas, né? Responsabilidade das partes e dos procuradores. Vamos lá. A respeito dos atos e de responsabilidade das partes e dos procuradores, de acordo com o CPC, assinale a alternativa correta. É defeso, é proibido, é vedado ao autor intentar novamente a ação que, a requerimento do réu, foi extinta sem resolução do mérito por abandono da causa por mais de 30 dias, se não pagar ou depositar em cartório as despesas e honorários a que foi condenado. Perfeita essa letra A. Essa é a nossa resposta. Ah, professor, onde eu vejo isso? Artigo 267, inciso 3º, abandono da ação pelo autor. E artigo 268, que é onde fala da repropositura, da possibilidade de se renovar as ações que foram extintas por sentenças meramente terminativas, coisa julgada formal. Mas vamos entender isso daí. Vê, uma das hipóteses em que o processo é extinto sem resolução de mérito pelo juiz é quando o autor, por não praticar os atos e diligências que lhe competir, abandonar o processo por mais de 30 dias. Então imagina que o autor abandonou o processo. Aí o réu chegou para o juiz, lá no processo, e disse: juiz, eu quero que você extinga esse processo por abandono do autor. Artigo 267, inciso 3º. O juiz prontamente diz o seguinte para o réu: vou extinguir por abandono. Aí vai lá, extingue, dá uma sentença. O que você tem que se ligar é, essa sentença do juiz que extinguiu o processo por abandono da ação pelo autor, ela é uma sentença meramente terminativa. Artigo 267, inciso 3º, coisa julgada formal. Não impede que esse autor entre de novo com essa mesma ação contra o mesmo réu. Não fez coisa julgada material, só que aí o artigo 268 diz assim: ó, autor, você até pode renovar essa ação. Não fez coisa julgada material. Se quer entrar de novo com a ação, pode entrar. Agora, você tem que provar que você pagou os ônus da sucumbência, que você arcou com aquela condenação que você sofreu. Porque vamos lá, se o autor abandonou essa primeira ação, quem foi que deu causa à extinção do processo? Ele é o autor que abandonou. Então a sentença do juiz vai condenar o autor nos ônus da sucumbência, que são custas e honorários advocatícios, despesas processuais mais honorários advocatícios. Então ele tem que provar nessa segunda ação que ele vai entrar que ele adimpliu com a condenação passada, que ele, vamos dizer assim, está regular no que toca àquela condenação anterior, resumindo que ele pagou aquela condenação, que ele pagou, o que ele depositou em cartório, aquele montante no qual ele foi condenado. É isso que diz o artigo 268. Quer entrar com cotação? Não tem problema, pode entrar. Agora, você tem que provar que você pagou a sua condenação passada. Só isso. Artigo 267, terceiro, artigo 268, você mata essa questão, você mata essa letra A, que é a resposta correta. Vamos ver a letra B de bola. O prazo para a interposição de recurso será contado da data em que os advogados são intimados da decisão, da sentença ou do acórdão. Beleza, tranquilo. O erro é aqui, ó. Sendo vedada a intimação em audiência, ainda que nessa seja publicada a sentença ou a decisão. Olha o absurdo disso. Você é advogado, você está na audiência o juiz deu a sentença, na sua frente. Ou seja, a sentença tornou-se pública na sua frente, lá na audiência. Ah, não, mas essa intimação não vale. Uma das formas de se intimar as partes e se intimar os advogados, pessoal, é quando a decisão ela é dada, ela é proferida em audiência. É uma das formas de intimação, não é vedada não, muito pelo contrário. Você já sai da audiência devidamente intimado e o seu prazo já começa a contar dali. Não precisa ninguém mandar ali intimar de novo, você já foi intimado em audiência. C. A arguição de incompetência absoluta de juízo deverá ser alegada pela parte em preliminar de contestação. Até aqui, perfeito. Ou por meio de exceção. Olha o erro aqui. Não se argue incompetência absoluta por intermédio de exceção. A incompetência que é objeto de uma exceção é a incompetência relativa. Tanto isso é verdade que o nome da exceção é exceção de incompetência relativa do juízo.
Incompetência absoluta, argue-se através de preliminar de contestação. Incompetência relativa, argue-se por meio de exceção de incompetência relativa do juízo. Outro erro, sob pena de prorrogação de competência. Prorrogar a competência, meus amigos, é dar competência a quem não tem. É atribuir competência a quem não tem. É você tornar competente aquele juízo que de início não tinha competência. E convenhamos, a gente sabe, essa história de prorrogação de competência, esse fenômeno chamado de prorrogação de competência, ele só se aplica quando estamos falando de competência relativa. Se o juízo é absolutamente incompetente, não tem como você prorrogar a competência dele. Não tem como você deixá-lo competente, torná-lo competente. Não tem como você prorrogar a competência. Prorrogação de competência é fenômeno atrelado, vinculado, relacionado com competência relativa, com incompetência relativa. Cuidado com isso aí. D de dado. Aquele que detém a coisa em nome alheio, detentor. Lembra lá, artigo 62, nomeação, autoria, o caseiro, o mero detentor. É exatamente assim que o artigo 62 fala. Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandado em nome próprio. Artigo 62, até aqui está igual. Deverá nomear a autoria, o proprietário ou o possuidor. Até aqui é o artigo 62, perfeito. Instado a se manifestar, ou seja, provocado a se manifestar. Caso o autor da ação, provocado a se manifestar sobre a nomeação feita pelo réu, feita pelo caseiro, caso o autor da ação fique inerte, silente, não fale nada, fim do prazo legal, presume-se que a nomeação autoria não foi aceita. Ou seja, se o autor ficar calado naquele prazo de 5 dias que ele tem para se manifestar, a questão está dizendo, presume-se que ele não aceitou a nomeação à autoria feita pelo réu. Está certa ou errada a letra D? Como a gente já bem sabe, está errada, a gente já descobriu a nossa letra certa. Vê só, quando o caseiro, o mero detentor, o réu, quando ele faz a nomeação à autoria, e ele é obrigado, é dever do réu nomear a autoria, quando ele faz a nomeação, ele diz, ó juiz, o verdadeiro proprietário ou o verdadeiro possuidor desse bem é fulano. Aí o que é que o juiz faz de acordo com o código? Deferindo a nomeação, o juiz suspende o processo, artigo 64, 65, suspende o processo e manda ouvir o autor. Aí diz assim, ó autor, você tem 5 dias para se manifestar. E aí, você concorda ou você não concorda com essa nomeação que o caseiro fez? Você aceita ou você rejeita essa nomeação? Você tem 5 dias, juiz, para poder falar, você tem 5 dias para se manifestar. E aí? Aí o artigo 68 diz assim, se no prazo de 5 dias, que é o prazo que o autor tem para falar, se o autor ficar inerte, caladinho, não fala nada, presume-se a aceitação. Presume-se que ele aceitou a nomeação à autoria. Foi uma aceitação tácita. Presume-se que ele aceitou. O erro é porque a letra D diz, se ele ficar inerte, presume-se a não aceitação. Está errado. Se ele ficar inerte, presume-se a aceitação da nomeação à autoria feita pelo réu, que era dever do réu, do detentor, do caseiro, nomear a autoria, de acordo com o artigo 62 do CPC. Então dá uma olhada depois, 62, 68, obviamente, se você puder, leia todos os artigos que falam sobre nomeação à autoria, que vai do 62 até o 69. Finalizamos mais um bloco, o terceiro bloco vai ficando por aqui, até o nosso próximo bloco.